Olá, eu sou a Luana Meira, Head de Talent Acquisition e Employer Branding na Danone Brasil, e é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre inovação em recursos humanos, que esse é um tema que eu particularmente adoro, porque a gente está falando de movimento, de criar coisas novas, ou de melhorar alguma coisa que já existe, e melhor ainda se for para pessoas, né? E sem dúvida, esse tem sido um tema para muitas empresas que têm buscado por modelos de operação cada vez mais simples, mais ágeis e mais inovadores, né? A Danone mesmo, ela tem estado nesse processo há alguns anos e intensificou ainda mais com a unificação das unidades de negócio e portfólio. Isso tem gerado uma grande transformação no Brasil e, sem dúvida, essa transformação ela reflete na gestão de talentos. E aí, com dinamismo, com agilidade e certamente com empoderamento, a gente quer na Danone que os nossos colaboradores, que a gente chama aqui carinhosamente de Danoners, eles façam a diferença na sua própria jornada profissional. Aqui, de uma forma geral, a gente entende que as pessoas elas estão sim no centro das decisões e os profissionais têm total liberdade para colaborar em todas as ações da companhia. Para isso, a gente tem adotado a mentalidade de Employee Centricity e de Talent Experience, que coloca os colaboradores no centro, buscando inovar para atender as necessidades e certamente elevar a experiência de cada um deles. Quero reforçar que a gente acredita que cada profissional ele deve ser protagonista do seu desenvolvimento pessoal e de carreira, mas para fortalecer essa crença, a gente tem oferecido um ambiente e ferramentas voltadas à capacitação deles e incluindo um mindset de lifelong learning, que traz aí muito do que a gente vê de curiosidade e de vontade por um desenvolvimento contínuo, que é o que faz a companhia ser cada vez mais inovadora. E uma das coisas que não pode faltar nesse processo, certamente, é a transformação digital. E transformação digital é algo que tem estado muito presente na companhia como um todo, e em RH, sem dúvida, tem estado presente também em todo o ciclo de experiência do talento e de colaboradores no centro. Então, a gente está falando de ter a participação digital desde a atração do talento de alguém que deseja ser um Danoner até o seu desenvolvimento e retenção dentro da companhia. E aí, contando para vocês um pouquinho desse ciclo e de como que a gente tem feito transformação digital e inovação em RH na companhia, começo falando que em atração de talentos, hoje a gente está presente em mídias sociais, conectados nas redes, como por exemplo LinkedIn, Instagram e algumas outras, levando mesmo a história dos Danoners, levando o que acontece no nosso dia a dia para gerar engajamento e aquela curiosidade, aquele desejo em fazer parte do time. Usar digital nesse sentido ajuda muito a alavancar a nossa marca empregadora e fortalecer ainda mais a nossa reputação em termos de talentos para o mercado. E além disso, quando a gente gera aquele desejo que alguém quer vir para a Danone, a gente também começa uma jornada de experiência bastante positiva no recrutamento, que hoje tem o apoio de uma ferramenta de gestão de recrutamento, gestão de vagas, que parece muito simples, né? Quando a gente fala, parece muito óbvio, mas que facilita e que traz uma experiência muito diferente para quem está participando desse processo. E aí eu estou falando de experiência não só para o candidato que está se aplicando, né, que está ali buscando uma oportunidade na companhia, mas a experiência também para o colaborador interno, para o gestor imediato, para o contratante, né, e para o time de RH por meio da ferramenta de recrutamento desde a partida, né? Desde o comecinho ali da gente ter um Danoner na companhia, é possível não só
passar toda a comunicação, né, ser muito transparente com o candidato, passando feedback em cada etapa que ele participa, mas também é possível trazer para dentro de casa as informações e a gestão à vista do que está acontecendo durante todo o processo. Então, hoje, cada gestor ele tem acesso à plataforma, da mesma forma que o candidato tem esse acesso mobile, o gestor também tem, o time de RH também tem, e um ganho muito grande quando a gente fala de transformação digital é usar a ferramenta para gerar dados e insights que nos ajudem nas tomadas de decisão. Então, certamente hoje na Danone, desde o início da entrada, né, do início da experiência do talento, a gente tem dados gerados que ajudam os nossos HR Business Partners a tomar decisões relacionadas à estrutura, a desenvolvimento de talentos e desenvolvimento de competências e habilidades para o futuro, porque é por meio desse processo, é por meio dos insights que a ferramenta nos gera, que alimenta essas tomadas de decisão. E aí, quando a gente finalmente termina ali a jornada de recrutamento, que pode ser árdua em alguns momentos no mercado, mas que para a gente está cada vez valorizando de deixar um processo e uma jornada super leve e prazerosa para quem participa, a gente começa o processo de admissão do nosso novo colaborador. Processo esse que também já é bastante automatizado, que também tem apoio de diversas ferramentas integradas para gerar uma boa experiência para a pessoa desde a entrada. Então, só para vocês terem uma noção, hoje o processo de admissão na Danone, ele não requer nenhum documento em papel, né? Então, o novo entrante, ele consegue fazer todo esse processo que parece muito burocrático, e algumas vezes é um pouco mesmo, ele consegue fazer isso com um celular, na palma da mão, escaneando ou tirando foto dos seus documentos e fazendo upload dentro da plataforma. Isso é uma forma muito facilitada, otimizada, que a gente ganha dias de processo, ganha muito em verificação e validação de dados e, sem dúvida, um dos maiores ganhos é na experiência da pessoa, desde a entrada na companhia, que já vai se aculturando num modelo mais digitalizado, num modelo em que a gente valoriza a eficiência dos processos por meio da tecnologia. E aí, continuando na jornada, antes mesmo do primeiro dia do novo colaborador na companhia, a gente já começa a jornada de onboarding, em que a gente já consegue automatizar mensagens e comunicação direta com o novo colaborador, dando dicas sobre como vai ser o seu primeiro dia, dicas de treinamentos, dando alguns spoilers sobre o que eles vão ver nas primeiras semanas e fazendo a ponte dessa comunicação com o nosso time interno de RH e com o gestor da área que vai recebê-lo. Então, assim, é uma geração de experiência muito grande por meio de tecnologia que nos ajuda aí a estreitar a comunicação e o relacionamento de cara com o nosso Danone, com o nosso Danone. E na entrada dele, ou dela, a gente tem um onboarding que hoje em dia ele já é parcialmente digital. A gente tem a plataforma em que traz para esse novo integrante todas as principais informações que ele precisa ter para se aculturar e para ser integrado no primeiro momento na companhia. Tudo de forma muito integrada, e a gente também disponibiliza plataformas em que ele pode acompanhar a trilha, né, dos principais treinamentos que são fundamentais para esse início na companhia e integração, não só na sua área, mas também integração em relação ao negócio, porque conhecer o negócio é algo extremamente importante para quem estiver entrando na Danone e que a gente traz isso de forma muito digitalizada, muito transparente e com uma comunicação muito assertiva para o novo integrante, porque está tudo automatizado e tudo muito bem parametrizado para cada perfil, né, para cada nível e tipo de funcionário que estiver entrando na companhia. Então,
o onboarding, ele já inicia, né, o nosso ciclo de lifelong learning, que é quando a gente entra efetivamente, né, na experiência do talento voltada para o desenvolvimento. E quando a gente fala de desenvolvimento na Danone, a gente tem diversas formas e diversas plataformas que ajudam no protagonismo do novo integrante e do antigo integrante também, para continuar se desenvolvendo. Uma das principais plataformas que a gente tem hoje na companhia é o Campus X, em que a gente tem disponibilizado a qualquer hora do dia, a qualquer momento, diversos treinamentos e a interface com várias plataformas de e-learning para que o Danoner ele consiga se desenvolver on demand. Então, à medida que eu tenho uma curiosidade, ou que eu tenho uma necessidade de habilidade, ou que eu tenha identificado algo que eu quero me desenvolver, eu tenho o Campus X disponibilizado a todo momento para que eu possa aprender algo novo ou conhecer ainda mais algo que esteja ali no meu dia a dia. O Campus X é uma plataforma extremamente completa e integrada com várias outras de e-learning, como eu comentei, mas só para trazer um pouquinho para vocês, a gente tem integração com LinkedIn Learning, com Harvard Business Review, com MIT e com várias outras plataformas que têm conteúdos extremamente relevantes, não só de desenvolvimento de competências comportamentais, mas de competências voltadas para negócio também. Além disso, a gente tem um programa que nós chamamos de Multiplica, em que os nossos Danoners, eles compartilham conhecimento com a comunidade de outros Danoners. Então, é uma forma também da gente empoderar o nosso colaborador para ser um multiplicador, para ser alguém que transmite conhecimento dentro da organização, porque afinal de contas a gente está cheio de talentos e de pessoas muito expertas que conhecem muitas coisas boas para serem divididas e compartilhadas. Além disso, a gente também tem o Danfrila, que é um projeto muito incrível e fantástico, que a gente abre projetos e convida pessoas de várias áreas para participarem e usando um pouquinho do tempo do seu dia a dia, trabalhando de forma cross-funcional e certamente ele facilita a quebra de silos, porque uma vez que eu trabalho de forma multifuncional, eu conheço a realidade da outra área, tenho empatia por aquele outro time, por aquela outra função, e certamente o dinamismo e os processos de inovação dentro da companhia acabam sendo muito mais facilitados. E aí, acho que uma outra coisa muito importante dentro de desenvolvimento é o quanto a gente tem favorecido o pensamento digital como algo que é extremamente importante no dia a dia e nos processos de inovação. E a gente tem feito isso não só dando dicas, né, sobre como usar as ferramentas e se desenvolver ainda mais no dia a dia, mas também como que o pensamento digital ele pode passar e estar presente nos processos que a gente já toca constantemente dentro da área. E aí, indo para uma outra parte muito importante da experiência do talento, da experiência do funcionário e do employee life cycle, se a gente pode contar assim, é em termos de retenção. E em retenção, gente, vou te falar, a Danone, ela tá cheia de programas e de ferramentas muito interessantes que fortalecem ainda mais o nosso processo de transformação digital. Sem dúvida, o nosso programa de benefícios flexíveis, que tem uma plataforma extremamente utilizável, extremamente simples e de uma usabilidade muito prática no dia a dia, né? Ela é uma das campeãs aí quando a gente
pergunta para os nossos colaboradores, é uma das campeãs em satisfação. Então, é uma plataforma que possibilita que a gente faça a gestão dos nossos benefícios e que eles sejam realmente muito flexíveis dentro da nossa realidade ou do nosso interesse de uso. Tá? Então, isso hoje é facilitado, sim, por meio de um aplicativo, de uma plataforma, que a gente consegue manipular de forma muito fácil as nossas opções de benefícios. Além disso, dentro de retenção, a digitalização e a automação dos processos do dia a dia, eles certamente ajudam com que a gente retenha cada vez mais talentos. Porque uma vez que eu tenho um processo automatizado, eu consigo minimizar horas de trabalho de tarefas mais repetitivas ou mais operacionais que talvez não agregue tanto valor de desenvolvimento profissional para aquele colaborador. E aí a gente consegue usar esse capacity, né, usar esse tempo para um trabalho que desenvolva e que esteja mais atrelado ao propósito do nosso Danoner. Exemplo disso é a automação via RPA de algumas interfaces que nós fazíamos antes por planilhas de Excel e que hoje, por meio de automações, a gente consegue vincular um sistema no outro e fazer vários processos com apenas um clique e que, no final das contas, ele acontece com a mesma experiência e com uma eficiência muito maior do que se tivesse sendo feita por uma única pessoa. Tá? Para tangibilizar um pouquinho para vocês o quanto que a otimização de processos ela tem sido boa no dia a dia, cerca de 60% do trabalho operacional que era feito pelos nossos HR Business Partners, ele foi diminuído com a utilização de novas tecnologias e de automação. 60% de um tempo que agora é usado para outras tarefas e para outros projetos que a gente considera muito mais inovadores e interessantes, assim como olhar até para a melhoria das tecnologias e de processos que a gente tem, do que necessariamente algumas coisas que pareciam agregar menos valor no dia a dia. Sem dúvida, a Danone ela tem olhado e tem valorizado a melhoria contínua de tecnologias e de transformação digital. E uma das coisas que a gente tem investido muito nos últimos meses é em unificar a forma como o nosso Danoner consegue acessar os diferentes canais e plataformas de tecnologia. Porque não adianta tê-las na companhia se elas realmente não estão disponíveis e de forma muito mais simples para o colaborador. Então, uma das grandes melhorias e tem sido uma inovação para a experiência do nosso colaborador é a unificação das ferramentas e certamente a automação que existe por trás delas possibilita muito com que a experiência ela seja mais fácil, a interface ela seja mais vista e mais unificada no dia a dia. Um outro ponto que ajuda muito nessa experiência é o uso de chatbots, que a gente já tem disponibilizado dentro dos canais de recursos humanos, que também facilita a comunicação do colaborador com o time de RH e em via de mão dupla do RH com o colaborador também, fazendo com que processos muito simples, que antes demoravam muito tempo, como uma solicitação de férias, como uma solicitação de licença, como uma solicitação de movimentação, né, que são processos que demandavam muito tempo, agora sejam feitos de forma muito mais rápida e autônoma pelo próprio colaborador. Tá? Então, automatização e digitalização, sem dúvida, é um pilar e são ações muito importantes para que a gente melhore a experiência do nosso funcionário. Num momento muito
muito vantajoso para a gente, né? A gente tem retornado no modelo híbrido de trabalho, em que a gente tem a possibilidade de trabalhar virtualmente e estar presencialmente fortalecendo os nossos laços de relacionamento. A gente também tem algumas plataformas digitais que facilitam com que a gente consiga essa interface e a comunicação entre os times. Então, a gente adota o modelo híbrido de trabalho como uma forma de ser flexível, de fortalecer a autonomia e de fortalecer o empoderamento que o colaborador tem, e poder retê-lo, independentemente da forma como ele se organize para trabalhar no dia a dia. A gente percebe que, especialmente nesse momento, né, de mundo que nós vivemos, num pós-Covid, que a gente testou trabalhar no modelo virtual, a gente entende que isso é possível uma vez que a gente tenha a ferramental que facilite essas interfaces. Mas, sem dúvida, o contato presencial, o relacionamento, o calor humano do dia a dia também faz muita diferença, e por isso a Danone, ela prezou em flexibilizar e dar a opção para cada um dos Danoners organizar como trabalhar no dia a dia e poder ter um well-being melhor, ter uma qualidade de vida melhor também. E falando em qualidade de vida, eu não posso deixar de citar a transformação digital que a gente tem tido na nossa área de saúde, que é de dar muito orgulho. Só para vocês terem ideia, hoje nós temos 2 aplicativos na área de saúde. Um deles que a gente faz telemedicina, né, que se tornou uma prática relativamente comum durante a pandemia, mas que na Danone a gente usa a telemedicina para atender os nossos funcionários e também a gente estendeu, né, essa prática para os parentes dos nossos colaboradores. De novo, é uma iniciativa de saúde que te ajuda em well-being e que também ajuda em flexibilidade, né? Porque a partir do momento que eu tenho uma ferramenta que me facilita cuidar da minha saúde, estar próxima da companhia e sendo assistido por uma área de saúde da companhia, eu consigo me manter muito mais engajado e muito mais saudável e feliz. O outro aplicativo, eu mencionei que era um 2, é um aplicativo que a gente chama de Avatar da Saúde, que tem lá uma ajuda, principalmente ajuda nutricional, que só para vocês terem ideia, eu consigo tirar a foto do meu prato e compartilhar e ter dicas de nutricionista para me orientar na minha alimentação para que ela seja mais saudável, em muitas vezes aí poder inserir produtos da Danone, ter mais proteína nas nossas refeições. Então, é uma forma também que o nosso time de saúde usou transformação digital para estar mais próximo do colaborador e para trazer uma proximidade, uma flexibilidade e uma oportunidade para que os Danoners tenham um well-being muito melhor. Então, fechando o nosso ciclo de experiência do talento, desde a atração, do recrutamento, desenvolvimento e a retenção dos talentos, a gente tem transformação digital passando por todos eles. Certamente, lifelong learning, quando eu comento de desenvolvimento com as plataformas digitais de treinamento, quando eu comento de retenção por meio de plataformas de saúde, de well-being, de gestão de benefícios, estou falando de uma companhia que é uma companhia que preza pela inclusão dos seus colaboradores, que traz inovação no seu dia a dia e que está constantemente ouvindo as necessidades das pessoas. Colocar as pessoas no centro, né, colocar o colaborador no centro, é ouvi-lo também, é entender qual que é a necessidade e onde que a gente pode atuar para atender, para elevar a experiência dele no dia a dia. Porque a experiência, muitas vezes, ela não é só trazer uma tecnologia de fora ou colocar alguma coisa que tá na moda ou que é uma inovação que aparentemente a gente é obrigado a colocar. Não, inovação está muito atrelado a ouvir
a necessidade do usuário. E se o nosso usuário é o nosso colaborador, ele tem que estar no centro, ele tem que participar da construção, ele tem que participar da decisão, e é isso que a gente faz na Danone. Então, falando um pouquinho, né, contei um pouquinho para vocês aqui de como que a gente tem feito inovação com lifelong learning, com transformação digital, com employee centricity, com talent experience, com iniciativas de saúde. Essas são algumas das formas que a gente, em recursos humanos da Danone, tem inovado e pretendemos inovar cada vez mais e continuar sendo a companhia que a gente já é e continuar no mercado com a nossa marca empregadora sendo vista como uma empresa que cuida das pessoas, não só com seus produtos, mas com seus processos, com as suas inovações e com seu cuidado com os seus colaboradores internos. Tá? Então, agradeço a oportunidade de ter contado um pouquinho sobre a Danone para vocês. Espero que possam aproveitar algumas das dicas do que a gente tem feito e certamente em algum momento poder compartilhar, né, ideias inovadoras e novas práticas que estão sendo feitas no mercado, para que a gente também continue sendo uma companhia cada vez mais orientada para o futuro. Super obrigada e até mais.